Bom, pessoal, vamos começar aqui agora o que é novo para vocês. Então, coloquem aí na página 12 para que nós comecemos o nosso estudo. O vídeo anterior, ele foi um vídeo para contar, para relembrar com vocês o que vocês estudaram no final do ano passado. Então, esse vídeo agora é para que nós comecemos o conteúdo novo. Então, o que nós vamos estudar agora? Nós vamos começar estudando ao título: os materiais de cada época. Como assim, Cássia, os materiais de cada época? Pessoal, existe a época atual, que é a época que a gente vive, mas tem a época da vovó, a época da mamãe, a época da sua bisavó, do seu bisavô. Então, épocas são tempos diferentes. Então, a gente vai estudar os materiais que se usavam antigamente, na época dos pais de vocês, na época dos avós de vocês, na época dos bisavós. Então, a gente vai ver que, dependendo da época, se usava materiais diferentes. Por que será? Vamos também falar sobre isso, tá? Então, a gente vai começar fazendo a leitura aqui desse texto que está na minha direita. Ok? Antes da gente começar aqui, a gente vai começar aqui. Então, tá escrito assim. Vamos acompanhar, vocês leiam aí junto comigo, tá? Você sabia? Toda vez que tiver esse ponto, o ponto de interrogação, a gente lê fazendo uma pergunta. Não é você sabia. Não é você sabia? Não. É você sabia? Ele tá te perguntando. Então, vamos lá. Os primeiros lápis eram feitas com duas tabuinhas, no meio das quais havia uma fatia de grafite, como se fosse um sanduíche. Aos poucos, esse conjunto foi ficando roliço para facilitar o seu uso. Então, criançada, olha, antigamente, o lápis, ele parecia um sanduíche de grafite. Então, eram duas tábuas, elas eram mais retangulares, e no meio delas tinha um pedaço de grafite. Com o tempo, pessoal, ele foi ficando mais roliço, mais arredondado. Isso daqui é um lápis, isso que tá na minha mão, tá? Então, com o tempo, ele foi ficando mais arredondado. Por que será que ele foi ficando mais arredondado? Imagina, pessoal, vocês na escola 4 horas escrevendo com esse lápis retangular. Deve machucar a mão, não deve? Deve ser incômodo. Quando a gente pega um objeto com as nossas mãos que é incômodo, a gente tende a ficar largando. O lápis, ele tem esse formato para facilitar a gente segurar. Então, ele foi ficando roliço justamente, pessoal, para que a gente consiga segurá-lo mais tempo e que a gente possa usá-lo também, né? Deus me livre. Imagina, pessoal, esse lápis aqui devia ter ferpa no meio. Ele devia ser áspero. Os lápis hoje são lisinhos. Você pega, né? Você pode até brincar de escorregar com eles, né? Então, esses daqui eram os primeiros lápis. Observa que o material é o mesmo, tá? Aqui é madeira, né? E o grafite. Mas, pessoal, mudou o formato, tá bom? Antes da gente ler, eu queria mostrar pra vocês, olha, como eram as bonecas de antigamente. Então, a gente tem uma boneca aqui da década de 30, de 1930, né? Uma boneca de porcelana. E a gente tem aqui uma boneca de plástico, né? Dessas atuais. As bonecas atuais você consegue comprar até com rostinho de criança. Elas são super realistas, né? O material delas parece bebê de verdade. Agora, olha como provavelmente é que as bisavós de vocês brincavam de boneca.
Eu já tive uma boneca de porcelana. A boneca de porcelana, pessoal, porcelana é um material que quebra. Então, se você deixasse cair essa boneca, ela quebrava o rostinho. Então, adivinha o que aconteceu com a minha boneca de porcelana? Ela caiu, quebrou todo o rosto, eu tive que jogar fora, né? Porque eu não tinha como ficar com uma boneca com o rosto, com a metade sem rosto, né? Quebrada. Então, antigamente as bonecas eram feitas de porcelana. Porcelana é aquele material, tem muita xícara de porcelana que os pais aí têm em casa. Então, antigamente as bonecas eram feitas de porcelana. Hoje elas são feitas de plástico, né? São super realistas. Então, ó, o que acontece, pessoal? As coisas mudam. A gente descobre novos materiais. A gente percebe, né, que certos materiais são melhores que os outros. Isso tudo faz parte da evolução, tá? Então, vamos voltar aqui em cima pra gente ler. Se a gente estivesse na escola, eu ia falar assim: fulano, lê esse pedaço, continua outro aluno. Como a gente não tá na escola, pessoal, eu acho importante que vocês leiam em casa também, sem eu ler com vocês. Então, depois que eu terminar a leitura, pausa o vídeo, lê de novo, para vocês treinarem também a leitura de vocês, tá? Então, vamos começar aqui. Os materiais usados na fabricação dos objetos mudam ao longo do tempo, pois novos materiais com características consideradas mais vantajosas vão sendo descobertos ou desenvolvidos. Então, pessoal, a gente descobre, a gente desenvolve, a gente fabrica, a gente produz novos objetos. Então, por isso que existe essa troca, essa substituição. Por isso que antigamente a boneca era feita de porcelana. Com o tempo, perceberam, opa, mas porcelana quebra, não dá para brincar com essa boneca. Se a boneca cair, já era. Então, a gente vai ter que trocar o material. Que material será que é bom para fazer a boneca? Opa, o plástico. Plástico é um material relativamente novo. Ele só existe há 100 anos, mais ou menos, né? Mas, opa, peraí, esse material aí, o plástico, ele é legal de usar. Então, eu acho que vai ficar legal se a gente fizesse bonecas com plástico. Então, existem essas trocas. Por quê? Porque os objetos, quando eles são fabricados com esses novos materiais, eles percebem que é mais vantajoso, que é melhor construir esses objetos com esses esses objetos com esses novos materiais. Vale mais a pena, é mais vantajoso, o objeto fica melhor de se usar, dura mais, tá bom? Então, continuando aí. Observe alguns objetos que eram feitos com materiais de antigamente. Então, já falei para vocês aqui, ó, das bonecas. Agora, criançada, isso daqui é da minha época, tá? De quando eu era criança. Quando eu era criança, a gente levava para a escola estojo de madeira. Eu lembro do meu, criançada, quando a gente era criança, os nossos objetos, materiais escolares, eles eram feitos de um material totalmente diferente dos de vocês, tá? Então, antigamente, o nosso estojo, ele era feito de madeira. Pergunta aí pra mãe de vocês se elas lembram disso, dos estojos delas. Depois, pessoal, quando eu fui crescendo, apareceram uns estojos nesse formato aqui de plástico. Era o sonho de todo mundo. Hoje, os estojos, né, geralmente são feitos de tecido e plástico. Esse estojo aqui, pessoal, se caísse no chão, fazia um barulho que a sala inteira parava para olhar. Então, a gente vê como era os estojos de antigamente, os estojos atuais. Eu até, na hora que eu tava vendo a aula de vocês, eu fui pesquisar materiais
escolares antigos, minha irmã tava do lado aqui, a gente tava falando, nossa, esse eu tive, esse eu tive, esse eu tive. Mudou bastante, pessoal. Hoje os materiais que vocês têm, eles são muito mais fáceis de carregar, de usar, do que os que eu tinha quando eu era criança. Chama a mamãe aí, conversa com ela sobre isso, sobre como eram os materiais delas antigamente, tá bom? Então, mudando a nossa pauta aqui, a gente estava falando sobre a mudança de materiais na fabricação dos objetos, né? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre um material que é muito importante pra gente, mas ao mesmo tempo é um material que para o meio ambiente ele causa sérios problemas. Eu quero que vocês olhem ao redor de vocês, onde vocês estão, e contem aí quantos objetos de plástico tem. Se eu for contar, pessoal, eu vou até levantar para vocês verem. Olha, plástico, plástico, as minhas garrafinhas de plástico, isso daqui que segura o celular é de plástico. Tem um cachorrinho aqui, o cachorrinho não é de plástico não, né, Nick? Ó, a gente tem, nossa, ali atrás, ó, o meu ventilador de plástico, a garrafinha de água deles de plástico. Tem um tanto de coisa ali atrás que é plástico. Aqui, ó, caneta, ó. A parte externa da caneta é plástico. Então, a gente é cheio aí ao redor da gente de objetos que são de plástico, tá? Então, eu quero que vocês observem na casa de vocês quantos objetos vocês têm aí na casa de vocês que são de plástico, tá bom? O plástico, pessoal, ele é um dos maiores problemas atuais do meio ambiente. Por quê, pessoal? Porque o plástico, ele demora para se desfazer no meio ambiente. Então, quando você joga alguma coisa plástica no lixo, ele vai ficar lá na natureza por mais ou menos 400 anos. Como assim ele fica lá na natureza? Ele não se decompõe, ele não se desfaz. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos começar aqui a leitura, que à medida que a gente for lendo, eu falo um pouco melhor. Então, invenção do plástico. Vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo aí, lê vocês primeiro aí em casa. Assim que vocês terminarem de ler, vocês dão play no vídeo pra gente ler junto, tá? Combinado? Então, valendo. Então, voltando, imaginei que vocês pausaram para ler. Agora eu vou ler com vocês. Então, atualmente quer dizer nos dias de hoje, vários objetos são feitos de plástico. Esse material é usado em construções, automóveis e muitos outros objetos. No entanto, o plástico só foi desenvolvido, produzido. Pessoal, o plástico não foi descoberto, o plástico foi desenvolvido, ele foi feito pelo homem, tá? Há cerca de 100 anos. O plástico, ele vem de um objeto que está na natureza, o petróleo. A gente vai falar sobre petróleo na apostila de geografia, na apostila 2 de geografia. Mas o petróleo é um recurso natural. Lembra lá da geografia? Ele é um recurso da natureza, ele vem da natureza. Só que o petróleo, ele é um recurso que a gente fala que ele não é renovável, ou seja, ele vai acabar. E com o petróleo, a gente faz um tanto de coisa. Um tanto de coisa que tem aí na nossa casa vem do petróleo. E uma das coisas que a gente faz com o petróleo é o plástico, tá? Então, o plástico, pessoal, o grande problema dele é o seguinte,
ele demora muito tempo para decompor na natureza. E a gente usa o plástico sem pensar nisso. Então, por exemplo, quando você vai lá no supermercado, você pega ali 10, 12, 15 sacolinhas de plástico. Aquelas sacolinhas, depois você joga elas fora, vai para o meio ambiente, polui, fica lá no meio ambiente. Então, o que seria o correto? Ah, vamos ter em casa sacolinhas reaproveitáveis. Então, sempre que eu for no mercado, eu levo as minhas sacolinhas e ao invés de eu pegar as sacolinhas de plástico que fazem mal ao meio ambiente, né, elas não se decompõem, eu uso as sacolinhas retornáveis, aquelas sacolinhas que eu posso usar várias vezes, tá? Pessoal, isso tudo a gente vai falar muito no terceiro ano. O terceiro ano é uma série que a gente trabalha muito preocupada com o meio ambiente. Eu acho que se eu fosse resumir o que mais se estuda no terceiro ano, eu diria que é isso. É a nossa preocupação com o meio ambiente. É que vocês entendam o quanto a gente precisa cuidar do meio ambiente. E eu preciso que vocês sejam esses cuidadores. Então, pessoal, continuando aí, nossa, eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre plástico, sobre meio ambiente, mas a gente vai falando no decorrer das aulas, tá? A gente vai falando aos poucos. Antes do plástico, pessoal, que ele foi desenvolvido há mais ou menos 100 anos, o que a gente usava no lugar do plástico? Ó, antes disso, utilizava-se vidro, cerâmica, madeira e outros materiais que já existiam na época, que já existiam antigamente. Então, continuando aí. O plástico, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. O plástico foi substituindo estes materiais por ser mais leve e resistente, além de ser mais barato. Então, quando você compra um objeto de plástico e você tem esse mesmo objeto de vidro, de cerâmica, o de plástico é mais barato. Por exemplo, minha mãe quer comprar um pote. Ai, minha mãe falou que precisa de pote aqui para casa. Aí a gente chega lá no mercado, tem pote de plástico e tem pote. Eu tenho que dar uns gritos aqui, gente. Eu tenho que pausar o vídeo para dar uns gritos. Aí a gente chega lá no mercado, vai ter o pote de plástico e o pote de vidro. Qual é mais barato? Quando vocês forem no mercado, pede para a mamãe passar lá naquela parte que vende pote para vocês verem. Vai ser o pote de plástico. O pote de plástico vai ser muito mais barato que o pote de vidro, porque o plástico é um material mais barato. Então, o que aconteceu? Por ser mais barato e também por ser mais resistente, ó, pensa com a Cássia. Eu tenho na minha casa um pote de plástico, um pote de vidro. Se o pote de vidro cair no chão, o que vai acontecer? Se o pote de plástico cair no chão, o que vai acontecer? Então, o plástico, além dele ser mais barato, ele é mais resistente. Então, por conta disso, o plástico foi substituindo esses outros materiais na hora de fabricá-los. Então, claro, existem materiais de vidro ainda, existem materiais de cerâmica, de madeira. Você consegue comprar escolhendo qual é o material. Só que, quando você opta pelo plástico, o plástico vai ser um objeto mais resistente e também mais barato, tá? Agora, qual é o problema do plástico? Vamos lá. O problema é que o plástico demora muito tempo para se decompor na natureza. Por essa razão, ele pode ficar acumulado no ambiente por mais de 400 anos. Então, pessoal, é como se fosse o seguinte. É como se você jogasse, por exemplo, essa garrafinha aqui, ó. Quando você joga ela no ambiente, ela vai ficar durante 400 anos lá jogado. Ela não vai se decompor, ela não vai se desfazer. Para vocês entenderem o que é se decompor, quando um animalzinho morre ou quando uma plantinha, a gente arranca a plantinha,
O que acontece com o tempo? Ele desaparece, o corpinho deles desaparece. Por que desaparece? Porque eles entram em decomposição. Existe na natureza alguns seres vivos que eles fazem essa decomposição. É como se eles comessem o corpinho. Eles fazem o que a gente chama de decomposição. São os fungos e as bactérias. Então, quando qualquer ser vivo morre, ele entra em decomposição porque ele desaparece da natureza. Por quê? Porque os fungos e as bactérias fazem a decomposição, que nada mais é do que comer, né? Se alimentar daquele corpo. Não é estranho isso que a Cássia tá falando, tá? Isso é muito normal, a decomposição. Ok, pessoal? Então, ó, depois, eu vou deixar para ler essa parte aqui por último, que eu quero falar sobre isso daqui também. Então, ó, a maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo. Vamos falar sobre o petróleo futuramente. Mas, atualmente, já existem plásticos produzidos a partir de outras matérias-primas, a partir de outros materiais também, pessoal. Como a cana-de-açúcar, que causam menos prejuízo à natureza. Pessoal, cana-de-açúcar, aquela cana que faz o açúcar, a gente já tem aí, a gente já consegue produzir plástico a partir dela. Queria comentar com vocês sobre essas sacolas aqui biodegradáveis. Toda sacola que é biodegradável, ela tem esse símbolo nela. Pequenininho, às vezes no fundo dela, num cantinho. O que significa a sacola ser biodegradável? Toda sacola que é biodegradável, quando você descarta ela, quando você joga ela fora, em pouco tempo ela se desfaz. Vou contar pra vocês uma história rapidinho. Uma vez, eu comprei lá na Hering uma blusa. E assim, eu não tirei a blusa da sacola. Acabei guardando a minha blusa dentro da sacola e ficou lá. E eu esqueci dessa blusa e ela ficou numa gaveta que eu quase não abria. Passado um tempo, quando eu abri a gaveta, que eu pus a mão na sacola, a sacola estava desfazendo, estava toda esfarelada. Por quê, pessoal? O que aconteceu? A sacola que estava a minha blusa, ela era uma sacola biodegradável. Então, toda sacola biodegradável, ela se desfaz com o tempo. Essas sacolas que são ideais para o meio ambiente. Por quê? Porque elas não vão ficar na natureza 400 anos. Elas vão se desfazer. Então, elas são menos prejudiciais ao meio ambiente. Elas causam menos impacto negativo no meio ambiente. Então, pessoal, geralmente elas são mais finas. Eu não tenho visto aqui em Campos Gerais sacola biodegradável em supermercado. Se vocês virem, vocês me contem, tá? Se tem algum comércio aqui que ainda usa esse tipo de sacola. Mas teve uma época que a população estava bem engajada e assim, tudo quanto é comércio, a gente pegava a sacola e tava lá a sigla de ser biodegradável, tá bom? Então, biodegradável significa isso. Bio, pessoal, significa vida. Quando vocês lerem a palavra, qualquer palavra que tem esse prefixo bio é vida. Então, biodegradável quer dizer que ela se desfaz com o tempo, tá? Nesse caso aqui, em poucos meses, ela se desfaz, ok? Então, você sabia? Gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o problema que o canudinho plástico traz para o meio ambiente. Tanto que existem lugares, cidades que proibiram já o uso de canudinho plástico. Inclusive, hoje a gente consegue comprar canudinho de metal para poder deixar na bolsa sempre que a gente for usar. Eu já não uso mais canudo plástico. Eu tomo no copo mesmo, porque eu acho que a gente tem que se engajar nessa campanha, né, contra o canudinho. Qual que é o problema do canudinho, pessoal? O canudinho é um objeto feito de plástico, então ele demora a se desfazer, né? E por ele ser muito leve, ele vai parar
ele acaba indo parar em rios, né? No nosso caso aqui em rios. E no caso de quem mora lá no litoral, na beira da praia, ele acaba indo parar nos oceanos. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Ele é muito parecido com os alimentos dos animais que vivem principalmente no mar. E aí, esses animais, eles comem o canudinho achando que é o alimento deles. E aí, o que acontece? Muitos morrem por causa disso. Então, pessoal, se a gente aí pensa no meio ambiente, se a gente pensa aí em preservar os animais, eu acho que a gente tem que começar a pensar também nesses pontos, nessas questões. Eu vou falar uma coisa para vocês que é um outro objeto que mata muito animal, que é o chiclete. Quando você mastiga chiclete, joga o chiclete fora, joga o chiclete na rua, o que acontece? O cheiro do chiclete é muito docinho. E o passarinho confunde ele com alimento e come. Então, o chiclete mata passarinho. Então, também vamos evitar aí de jogar o chiclete na rua, tá? Vamos começar aí, pessoal, pensar no meio ambiente. Vocês são o futuro do planeta. Então, sejamos crianças conscientes, tá bom? Então, evitar de usar o canudinho por conta ali dos animais aquáticos, né, que vivem na água. E evitar de jogar chiclete na rua, tá? Então, vamos ler aqui o Você Sabia? Um simples canudo plástico pode causar muito estrago. Isso acontece porque esse objeto é muito leve e é carregado facilmente até rios e oceanos. Nesses ambientes, o canudo pode se dividir em pedaços menores e ser confundido com alimento pelos animais aquáticos. Eu já vi casos, principalmente tartaruga ser achada morta, e quando eles abrem ela para fazer lá biópsia, não, para fazer... Ai, fugiu a palavra, para ver qual foi a causa da morte, eles acham 100, 200 canudinhos dentro do corpinho dela, tá? Então, vamos pensar aí, pessoal, a necessidade de se usar canudinho. Então, ó, da próxima vez que for usar um canudo, pense bem se ele é realmente necessário. Pausando por aqui, voltamos no próximo, porque eu acho... Deixa eu ver. Ah, tá, a gente tá no limite aqui pro meu vídeo não ser cortado. Até logo, pessoal!